Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Salve Maria! É com muita alegria que a gente vem aqui comemorar essa festa da Santíssima Trindade. E eu começo essa apresentação com uma pergunta. Se a Santíssima Trindade é o mistério mais grande que a Igreja nos pode revelar, por que não é a festa mais importante? Boa pergunta. Espero que ele tenha essa resposta. Vou dar a resposta. Porque verdade que me faz pensar. E volto também a dar as boas-vindas a vocês nessa nossa nova etapa, ou nessa continuação, de enviar a vocês esses vídeos. Aqui possamos nós nos ajudar, a nós que transmitimos a vocês que nos escutam, como podemos nós participar, eu já vou dar uma característica, dessa família trinitária. Porque quando nós falamos Santíssima Trindade, lembramos às vezes, quem está mais aí perto de Anápolis, de Brasília, o santuário da Santíssima Trindade, o santuário do Pai Eterno, por assim dizer, que aí se manifesta, tem uma imagem aí da Santíssima Trindade lá. E nós ficamos às vezes pensando, mas em que consiste a Santíssima Trindade? O que ela fez por nós, o que nós recebemos através dessa revelação que a Santíssima Trindade nos deu e que a Igreja tem a missão, a Igreja, de desvelar esse mistério ao ponto até que ela pode. E quero começar mostrando a vocês, na primeira leitura de hoje, que a liturgia nos apresenta, essa Santíssima Trindade apresentando-nos como a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai. Ele libertando um povo de um deserto, ou seja, de uma escravidão no Egito. E se transmite através de quem? De Moisés. Moisés que vai dar aquele povo que está de frente dele, Moisés vai começar a dar a eles uma revelação do que Deus havia feito por eles. Tirado eles da escravidão, falado com eles como uma pessoa e escutado essas pessoas, e ainda mais, de muitas nações, escolheu um povo para ser o povo elegido dele. E aí já começa a Santíssima Trindade se revelando como um Deus não só poderoso, mas principalmente um Deus que elige um povo, um Deus Pai, que claramente que nos revelará é o próprio Jesus. A esse Deus que liberou o povo do Egito é um Deus Pai. É isso, amados irmãos. Graças a Deus a gente é católico, e por ser católico, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o catecismo vai falar que Jesus Cristo nos introduz dentro do seio da Santíssima Trindade, e que antigamente esse mistério de Deus, que é um em três pessoas, podia ser visto de alguma forma, mas por meio de uma revelação, por meio desse mistério que Jesus Cristo nos dá a conhecer, a gente pode entrar, já não no seio de Abraão, agora no seio da Santíssima Trindade. Porque os antigos, já desde o Gênesis, ou desde o começo da Bíblia, façamos ao homem, então já tem essa ideia de que Deus de um plural, de que é mais de uma pessoa. Só que ninguém chegou e não poderia chegar a descobrir que era um Pai, que era um Filho e que era um Espírito Santo. E essa é a novidade. Isso é o que Jesus Cristo nos vem trazer. Jesus Cristo nos vem trazer a mensagem de que a gente tem um Pai que nos ama, aquele que criou todas as coisas. Jesus Cristo nos vem trazer a mensagem de um Filho que, obediente e enviado, nos dá a vitória sobre a morte. E Jesus Cristo também nos vem a revelar que enviará esse Espírito que procede do Pai e do Filho, esse Espírito que renova todas as coisas. Então a gente faz esse caminho que é trilhado por esses dois envios da Santíssima, dessas duas pessoas divinas. O primeiro caminho que a gente faz é por meio de nosso Senhor. E o Espírito Santo nos guia por meio desse mesmo caminho que Jesus Cristo nos fez.
fez e nos guia até isso que a igreja chama de céu, que é nada mais, nada menos do que estar frente a frente com esse mistério tão grande, esse mistério que inquietava as entranhas de Santo Agostinho, esse mistério que ele tentando sondar para descobrir com sua cabecinha de homem, cabeça pequena, tentando descobrir esse maior mistério que está guardado pela igreja. Então, é um dia de muita festa, porque por meio do Evangelho, por meio do sacrifício que Nosso Senhor fez, a gente foi introduzido, a gente como foi injetado nessa raiz, como o Antônio tinha falado, que foi dado ao povo de Israel. O povo de Israel, por ser elegido, era o povo de Deus. Por não crer ou por não aceitar entrar por essa única porta que Deus os deu, que é Jesus Cristo, então esse povo está em um tempo de espera. E agora, abre um parênteses, e é o tempo da misericórdia, é o tempo que a igreja, os apóstolos, por meio do envio de Nosso Senhor, vem a pregar para os gentis, vem trazer essa boa notícia de que a gente tem um Pai, de que a gente tem um irmão e que a gente faz parte, por meio do Espírito Santo, dessa grande família. E este, para mim, é um dos motivos que justamente ontem, meditando e pensando que poderia eu trazer para a minha vida essas leituras desse dia tão sublime, hoje que celebramos a Santíssima Trindade. E o que me fez pensar foi em ação de graças, ou seja, quando ou como estou sendo grato a ser membro, mais que membro, de ser filho de um Deus. Nós, às vezes, quando falamos assim, pensamos, às vezes, Pai Nosso que estás no céu, mas às vezes passamos tão rápido que nem meditamos. Vai dizer que, conta a história que uma vez, dois santos, São Francisco, não sei bem quem foi o outro santo, que começaram a fazer uma meditação sobre Deus e começaram a rezar o Pai Nosso. Quando rezou Pai Nosso, não teve mais conteúdos para continuar a meditar, a contemplar a Deus. Porque ao dizer Pai Nosso, eles entraram no profundo do que é chamar um Deus. Mas quem é Deus? Deus é o Criador do céu, da terra, de uma formiga até um elefante, até um planeta, um sol, estrelas, lua. E esse Deus quis que nós fôssemos filho dele. E por isso que é tão sublime o que Franciel dizia, esse mistério desvelado que Santo Agostinho buscou conhecer e desvelar mais, só que conta a história que ele apareceu um menino na praia e falou, tinha um buraquinho aí na areia e falou, Agostinho, vai na praia e traz a água e enche esse buraco aqui. Ou seja, eu quero que você traiga toda a água do mar e coloca nesse buraco. Agostinho falou, não, é impossível. E o menino falou, também é impossível você esgotar o mistério da Santíssima Trindade. E Deus nos deu essa graça, nos revelou esse mistério. Obviamente não na plenitude. Nem no céu nós vamos saber quem é essa Santíssima Trindade, mas algo característico que ela tem, que nos faz alegrar e buscar imitar, é a entrega. Por quê? Porque primeiro a criação não necessitava criar nada para ser mais ou deixar de ser glorioso como é a Santíssima Trindade. E criou a nós. E nós dizemos, o Deus Pai nos criou. O Filho se entregou por nós, nos redimiu. E quem vem fazer o Espírito Santo? Nos vem santificar. Por isso que é um mistério inesgotável, mas que se mostra uma característica sublime que é a entrega. Uma total entrega cada vez mais. O Pai que dá o ser às criaturas. O Filho que redime essas criaturas que caíram no pecado. E o Espírito Santo, que é fruto dos dois, vem com um amor que quer
santificar-nos para quê? Para nós chegar ao fim último do homem, que é a felicidade eterna. E agora, queria que o Franciel pudesse, se ele lembra da pergunta que ele fez no início, ou se ele já deu, eu não percebi, a resposta. Por isso, dando a resposta que eu plantei, se a Santíssima Trindade é o mistério mais alto que a igreja pode nos dar a contemplar, por que não é a festa mais importante? E não é a festa mais importante porque a Santíssima Trindade é uma revelação dada por Deus. Enquanto a Páscoa é a intervenção do próprio Deus. Deus entra na história. Deus se faz carne, vem habitar conosco. Então, tem muita mais implicância na nossa vida o mistério da Páscoa do que o mistério da Santíssima Trindade, porque Deus se faz Deus conosco. Então, Deus se faz um próximo, está aqui ao nosso lado, se faz carne. E é interessante essa questão de que Deus se faz carne, Deus que habita, Deus que quer entrar em relação com o homem, porque o evangelho que a gente está meditando, o evangelho de São Marcos, capítulo 28, a leitura começa falando que Jesus Cristo tinha, dentro do contexto, Jesus Cristo tinha falado para Madalena, para que Madalena avise para os discípulos, para que vayam a um monte em Galileia, que ali eles o veriam. Então os discípulos foram para essa montanha no dia estabelecido, e chegando aí, Jesus Cristo os vê, e eles também vê a Jesus Cristo. E fala que quando eles viram a Jesus Cristo, alguns adoraram e outros não. E é interessante porque esse fato de estar numa montanha, num lugar alto, e onde Deus se manifesta, nos leva ao Gênesis. E essa leitura quer deixar de manifesto que alguém duvidou, alguém roubou ou não deu a Deus o que a Deus é devido. A Deus é devido a adoração. E aqui a gente faz um parênteses. Vai nas igrejas hoje. Quão poucas pessoas dão a Deus essa adoração. Quão poucas pessoas colocam os seus joelhos no chão. Uma igreja que cada vez menos se ajoelha. Uma igreja que cada vez menos dá a Deus o que é de Deus. A veneração. A adoração. E esse tema da adoração na nossa cabeça pode ser algo abstrato. Uma adoração, eu posso fazer uma inclinação, posso adorar a Deus no meu coração. Mas na cultura judia, na cultura israelita, isso era muito concreto. A adoração era prostração profunda, rosto no chão. Então, cada vez mais, a necessidade de dar a essa adoração que corresponde a Deus. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Porque daí é a nossa fonte de alegria. Deus é a fonte, como Jesus Cristo falou para a samaritana, chegará um tempo em que vocês não adorarão nem aqui nesse monte, nem em um monte em Israel. Chegará um tempo que dentro de vocês manará uma fonte de água viva. E é isso que a gente está comemorando, essa fonte de água viva. Essa fonte de água viva que a gente recebe no batismo. Por ser batizado, a gente entra, a gente recebe um selo na nossa alma e somos vistos por Deus como filhos dele. A gente recebe essa vestimenta que nos possibilita um dia, se a gente guarda os mandamentos de Deus, e que é guardar esses mandamentos de Deus? Nada mais, nada menos do que se portar como um filho de Deus. Vendo em Jesus Cristo a imagem do Filho perfeito, a gente copia, a gente encarna esse modo de viver. E é algo que não é simplesmente moral, não depende tanto de um comportamento moral, é algo do ser. Aos poucos a gente vai se transformando, aos poucos a gente vai, quando a gente vai entrando nessa relação de amor com Deus, cada vez mais a gente vai se transformando em outro Cristo. Esses dias vi uma frase do Olavo de Carvalho, muito interessante. O Olavo de Carvalho falava, não importa, não tem sentido a pregação moral,
não tem sentido a pregação psicológica, não tem sentido toda a explicação filosófica, não tem sentido toda a explicação teológica, o que seja, se a Eucaristia não tivesse conosco. A Eucaristia, Jesus Cristo Eucarístico, é a única coisa que faz com que o mal, que o bem persevere, que a beleza continue, que a verdade continue nessa terra. Porque se Deus não permanecesse conosco, como ele falou para os seus discípulos ao enviar, vai, e eis que estarei com vocês até os fins dos tempos. Se Jesus Cristo não estivesse conosco na Eucaristia, nada disso tinha sentido. Porque é por meio da Eucaristia que a gente entra nesse mistério e por meio da Santa Missa a gente adentra nessa liturgia que acontece no céu. E que a Eucaristia, senão o maior sinal de doação dessa Trindade Santa a nós. E por isso que, terminando esse vídeo com justamente essa resposta tão bela de Franciel sobre o porquê não é a celebração, uma das celebrações maiores da igreja, ou festas, e justamente terminando esse ponto de adoração que essa Trindade Santa deve ser recebida de nós, convidamos a vocês que, desde suas casas, construam em suas casas uma espécie de oratório. Tenha como centro na sua casa aquilo que possa levar a vocês um recordar de Deus. Porque saibam vocês que se o homem tira da cabeça o que em muitos hospitais, lugares públicos já estão tirando, que é a imagem de sinais que levam a pensar em Deus, infelizmente o homem passa a não ter sentido na vida. Por quê? Porque se o homem só tem a mentalidade nessa terra e não tem algo que leve a ele a pensar na eternidade, numa vida feliz com Deus no céu, começando já aqui, infelizmente é muito medíocre, por assim dizer, a vida do homem se só está nessa terra. E a Eucaristia é onde nós temos essa fonte. É como que ao recebê-la, levamos ela para nossa casa e aí, como a analogia, adoramos nesses altares que nós devemos preparar em nossas casas. Não que, obviamente, vai ter uma imagem, você vai adorar a imagem, mas sim nessa prostrar-se, claramente sua fé aumentará. Por isso que aconselhamos a vocês que possamos, nós e com vocês, ir crescendo nessa intimidade com essa Trindade Santa, adorando, oferecendo nossas orações ao Pai por meio do Filho Jesus Cristo, impulsados pelo Espírito Santo que está em todos nós. É isso, amados irmãos. Como o Antônio falou, as imagens têm uma importância muito grande. E por que as imagens têm uma importância muito grande? Porque o próprio Deus fez de nós a sua imagem e a sua semelhança. É interessante porque eu me perguntando com relação a isso, o que significa ser feito a imagem de Deus. A imagem de Deus, enquanto Deus é trino, é um Pai, é um Filho, é um Espírito Santo. E aonde acontece essa imagem? É na família. É ali onde tem um pai, onde tem uma mãe e nascem os filhos. A família é nada mais, nada menos do que uma extensão dessa verdadeira família que é a Santíssima Trindade. Então aqui a gente descobre por que o demônio odeia tanto a família. Porque ele quer destruir tanto a família. Porque é o signo dessa Santíssima Trindade que habita entre nós. Esse é o projeto de Deus. Um amor entre um pai, entre uma mãe e os filhos. Que é nada mais, nada menos do que o amor desse Deus pela sua igreja e dessa igreja que leva muitos frutos. Que somos nós. Os frutos dessa igreja, frutos desses sacramentos que a igreja constantemente nos dá. Então, que a gente valore as coisas que a igreja nos dá, que a gente valore tudo isso que a Santíssima Trindade nos permite participar. E um signo que a gente vê, que não é dos filhos de Deus, é um coração pequeno. Porque é próprio da Santíssima Trindade, é próprio de Deus dar.
Deus Pai dá seu Filho. Deus Espírito Santo dá Deus Filho dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem a dar-se a nós. Então, um signo de que a gente não está se portando como filho de Deus é ter um coração pequeno, um coração mesquinho, preocupado muito com coisas superficiais, com medo, temeroso. Isso não é um espírito que vem de Deus. Quem tem Deus por Pai tem confiança. E assim terminamos, desejando a vocês uma excelente e abençoada semana, que o Pai cada vez mais os proteja, o Filho os redima e o Espírito Santo os santifique cada vez mais, dando os dons, principalmente o dom da alegria e da esperança, esses dons que tanto nos faltam muitas vezes, para assim poder dar as graças que essa família sagrada quer receber de nós. É isso, amados irmãos. Que Nossa Senhora nos abençoe.